Graças e paz, irmãos, tudo bom? Graças a Deus, mais uma oportunidade nós estamos tendo aqui de compartilhar da palavra do Senhor. Peço que você, antes de continuar vendo esse vídeo, possa se inscrever em nosso canal, possa ativar o sininho de notificação para todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo ou alguma informação, você possa estar por dentro, possa receber uma notificação. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like no nosso vídeo e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Leve a palavra do Senhor ao mais longe possível. Comunique a Cristo às outras pessoas. Eu sou o seminarista Michel Teixeira, da Igreja Presbiteriana do Pilar, e esse é mais um momento de reflexão. Irmãos, antes de começar o nosso momento de reflexão, eu gostaria aqui de fazer um comunicado, né? O conselho esteve se reunindo na última terça-feira, o conselho da sede da Igreja Presbiteriana Monte Oreb da Figueira, e então o conselho decidiu retomar as atividades tanto na sede quanto na congregação do Pilar a partir do dia 12/7, ou seja, o nosso próximo domingo. Certamente nós temos aí alguns desafios pela frente, então eu gostaria de contar com as orações dos irmãos, né? E também com a compreensão e com a cautela. Nós teremos alguns protocolos a ser seguidos, algumas coisas a serem feitas. Esse protocolo ele vai estar detalhado na nossa página no Instagram, vai estar detalhado também na nossa página no Facebook, mas já adiantando aos irmãos algumas das medidas que nós vamos adotar. Vai haver um controle de temperatura a todos aqueles que adentrem o nosso templo. Certamente também vai ter um controle de quantidade de pessoas. As nossas reuniões elas vão acontecer primariamente agora nos retornos presenciais aos domingos, às 9 horas da manhã até às 10 horas da manhã. Então vai haver esse controle de temperatura. Todos os irmãos que forem participar desse retorno do culto presencial devem estar devidamente com máscaras. Vai ser disponibilizado álcool gel 70% para desinfecção. Nós vamos estar fazendo e proporcionando o melhor retorno e com todos os cuidados devidos. O nosso conselho é que aqueles que são do grupo de risco, aqueles que têm alguma doença, alguma coisa que os impeçam de ir, nós aconselhamos ficar em casa e nos acompanhar. Nós vamos gravar a mensagem, nós vamos estar postando esta mensagem. Então eu peço a você que compartilhe isso, que converse com todos. Nós vamos estar tomando todos os devidos cuidados. As pessoas vão estar na distância mínima de 1 metro. Nós vamos estar cuidando para que isso aconteça, para que não haja aglomeração de pessoas. Então, qualquer detalhe, qualquer outra dúvida que você queira saber, pode entrar em contato conosco através das redes sociais, que nós vamos estar respondendo e vamos estar ali esclarecendo as dúvidas que os irmãos tiverem. Então, qualquer dúvida, não se esqueça, fale conosco. Amém? Então vamos lá. O nosso momento de reflexão hoje, então, ele vai se dar no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 18. Lucas 1:18 diz assim, a palavra do Senhor. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Essa é a palavra do Senhor para nós. Deus, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Pai querido, pedindo ao Senhor a iluminação, porque nós sabemos que se o Senhor não falar conosco, se o Senhor não falar aos nossos corações, nós não vamos conseguir, Deus, saber daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós clamamos a Ti, que o Senhor possa derramar sobre nós agora, ó Pai Santo, a Tua graça, e que nós possamos entender a Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante dessa situação toda que a gente vive, né, a gente está de frente aí de vários desafios e algumas dificuldades a serem enfrentadas, né?
Ao decorrer da nossa vida, várias dificuldades, várias lutas, elas se colocam diante de nós, né? Algumas coisas que aos nossos olhos parecem ser impossíveis, né? Algumas promessas que nós cremos que o Senhor já fez, algumas coisas que o próprio Senhor colocou em nosso coração e nós entendemos que é a vontade do Senhor para nós, só que muitas das vezes essa vontade parece ser impossível. Parece que isso não vai acontecer, porque as circunstâncias que nos cercam parecem não colaborar para que isso ocorra. E nós chegamos muitas das vezes até a duvidar de que o Senhor tem poder para fazer, de que o Senhor vai operar. Nós dizemos às vezes que cremos no Senhor, mas de fato nós não esperamos, crendo que o Senhor ele vai ouvir a nossa oração, irá nos responder e até mesmo, quem sabe assim sendo a vontade do Senhor, cumprir aquilo. Porque nós olhamos muito para as circunstâncias que nos cercam. Às vezes, uma proposta de trabalho, um trabalho tão sonhado, às vezes uma aquisição de algum bem, ou às vezes uma viagem, ou até mesmo aqueles que têm orado ao Senhor por uma companhia, aqueles que ainda são solteiros, e muitas das vezes parece não ser possível Deus operar um milagre, né? Deus trazer ou fazer algo a qual nós estamos pedindo. E esse texto nós estamos exatamente de frente a isso, né? A uma pessoa que olhou as circunstâncias, ao invés de manter o seu foco, ao invés de manter o seu olhar diretamente para o Senhor. Esse texto aqui, o sacerdote Zacarias, ele então havia pedido algo ao Senhor. Nós vamos ver lá no início, né, do livro, desse livro de Lucas, desse evangelho, logo no início nós vamos perceber ali uma descrição de quem era Zacarias, lá no verso 6 e no verso 7. Vai dizer que ele não tinha filho juntamente com sua esposa, porque sua esposa era estéril, e além de ser estéril, de não poder ter filho, ela também era avançada em idade, ou seja, já era idosa, e isso era impossível aos seus olhos, né, aos olhos de todos, poder ela engravidar e ter filho. Então a gente vai percebendo no desenvolver desse texto, no verso 8, que ele vai ali exercer a sua função de sacerdote, apresentar ali diante do Senhor as orações e a oferta. Então vai aparecer um anjo lá diante dele, isso no verso 11. E o anjo vai dizer para ele assim, no verso 13, né? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha que interessante, né? A oração dele foi ouvida. Nós entendemos de forma clara que Zacarias estava pedindo ao Senhor por um filho. Nós percebemos que então esse anjo vem até Zacarias trazer a resposta de Deus para a vida dele, né, sobre aquilo que ele havia pedido. Nós precisamos lembrar que tudo aquilo que cercava ele, as circunstâncias da realidade que o cercava, era justamente contrária à possibilidade, qualquer possibilidade de ele ter filhos com sua esposa, porque sua esposa já era avançada em idade, já era uma pessoa idosa e não poderia ter filhos. Então nós percebemos, primeiro, Zacarias, ele pede um filho a Deus. Nós percebemos a resposta do Senhor, dizendo que ele teria um filho e dá todas as características desse filho, do que ele seria. Diz ainda que esse filho, já desde o ventre materno, seria cheio do Espírito do Senhor. E nós percebemos aí algo muito interessante, do Senhor já separando essa criança já no ventre, o Senhor já operando na vida dessa criança ainda no ventre. E mesmo depois de toda essa descrição que o anjo dá, se você olhar aí no verso 14, o verso 15, no verso 16 e o verso 17, dizendo que o trabalho dessa criança era preparar o caminho do Senhor, era preparar o terreno para que o Messias viesse e operasse ali a sua obra e concluísse ali a obra que o Senhor havia designado. E olha só que interessante, ele fala detalhadamente
da obra que João, que essa criança faria. E aí então chega no verso 18, que foi o verso que nós lemos, né? Então perguntou-lhe Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ou seja, ele diz o seguinte: eu sou velho, minha mulher também. Além da mulher dele ser estéril. Então como que isso vai acontecer? Zacarias então pergunta para o anjo de forma assim bem clara de como que isso vai acontecer, porque falando num português bem claro, isso era algo impossível, irmãos. Uma pessoa avançada em idade, e não só ele sendo homem, mas também a sua esposa. Nós sabemos que a idade, quando as mulheres vão chegando a uma certa idade, a possibilidade de ter filhos ela cessa, porque o útero da mulher, né, as trompas param de ovular e a mulher não tem mais essa possibilidade, é a entrada da menopausa, né? Quando para-se a ovulação, então era impossível acontecer isso. E olha só que interessante, Zacarias ele estava diante já de uma manifestação sobrenatural do Senhor, mas mesmo assim ele não conseguiu acreditar e ele colocou as circunstâncias que o cercava à frente de qualquer fala ou de qualquer promessa do Senhor. E eu gostaria de chamar você hoje a não olhar para as circunstâncias que te cercam. Ou seja, nós não devemos olhar para as circunstâncias que nos cercam. Assim como Zacarias, e nós vamos perceber mais à frente no desenvolvimento desse texto, que o Senhor, então, por causa da incredulidade de Zacarias, faz com que ele fique mudo até que a criança nasça. E olha só que interessante, isso porque ele não creu naquilo que o Senhor o havia falado, que o anjo, o mensageiro do Senhor, havia levado a ele as boas novas, porém ele olhou as circunstâncias que o cercavam e não conseguiu enxergar a possibilidade da operação do Senhor na sua vida. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer para você nessa mensagem é que não olhe para as circunstâncias que te cercam, porque nós precisamos de entender que se é uma palavra do Senhor, se o Senhor te disse algo, se o Senhor nos disse algo, você tem que crer no Senhor, porque se você olhar para as circunstâncias, de fato as circunstâncias muitas das vezes, elas parecem não contribuir para aquilo que o Senhor tem a fazer. Só que nós precisamos de olhar num todo a operação do Senhor de forma maravilhosa, de forma milagrosa, indo totalmente oposto às circunstâncias que surgem. Nós vemos aí o desenvolvimento no início da história. Abraão também não podia ter filhos, então a sua esposa era estéril e aí ela não conseguiu acreditar na promessa do Senhor e tentou tomar a frente do Senhor e acabou arrumando um problema. Mas o Senhor, ele foi contra as circunstâncias que cercavam aquela família e lhe proporcionou um filho. Outros exemplos também, a vida de José. Outro exemplo, o povo de Israel. Muitas das vezes ganhava batalha com um número infinitamente menor do que os seus inimigos. Nós percebemos o próprio Davi derrubando um gigante. Se olhasse para as circunstâncias, você imagina só como que pode alguém tão pequeno, alguém tão fraco conseguir vencer um gigante. Porque o Senhor ele não trabalha com as circunstâncias. O Senhor, ele trabalha segundo a sua vontade, segundo o seu poder. Então você não deve olhar para as circunstâncias que te cercam. Se nós olharmos hoje para as circunstâncias que nos cercam hoje, queridos, parece ser impossível nós nos mantermos vivos. Porque são muitas lutas, são muitas provações, são muitas notícias ruins. Porém, nós devemos manter o nosso olhar naquele que opera o impossível, que é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que opera, que ele vai de encontro a toda e qualquer situação que nos cerca. Porque ele é o Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. O nosso Deus, ele não opera de acordo com aquilo que nos cerca. Ele opera de acordo com a sua vontade. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é não olhar as circunstâncias
que estão à nossa volta. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está vivendo algum momento que parece não ter fim, de tantos problemas, de tanta dificuldade, e você está com dificuldade até mesmo de acreditar que o Senhor pode fazer algo por você, creia, meu irmão, creia, minha irmã, que as circunstâncias que lhe cercam não podem parar o mover do Senhor. Esse é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado que nós temos diante desse texto é que nós precisamos olhar para aquele que opera o impossível. Primeiro eu não olho para as circunstâncias que me cercam e depois eu olho diretamente para aquele que opera o impossível, que é o Senhor. Se eu manter o meu olhar naquilo que é terreno, naquilo que é finito, eu não consigo completar, eu não consigo contemplar aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem a operar, porque eu fico com os olhos focados naquilo que é terreno, naquilo que é perecível, e não consigo olhar, contemplar aquilo que é eterno, que é o nosso Senhor. Se eu parar diante daquilo que está à minha volta, eu não consigo entender, e não consigo observar, não consigo olhar, e nem tampouco esperar a ação do Senhor. Nós precisamos de não olhar as circunstâncias que nos cercam, e depois nós precisamos de manter o nosso olhar diretamente no Senhor. Perceba que Zacarias, ele pediu algo ao Senhor, mas ele não esperou que o Senhor fosse operar, porque parecia impossível acontecer. Ele olhou a circunstância que estava à sua volta e não teve o seu olhar focado no Senhor. Ou seja, ele fez totalmente oposto àquilo que devia ser feito. E olha que interessante, nós temos hoje a oportunidade de aprender com isso que está escrito, de aprender com a palavra do Senhor e fazer diferente, a não olhar as circunstâncias que nos cercam, que parece ser um problema que não vai ser resolvido, e precisamos manter o nosso olhar no Senhor. Nós precisamos de olhar diretamente, continuamente, ao Senhor. Nós precisamos de manter o nosso foco totalmente no Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem que o Senhor pôs no meu coração para compartilhar com os irmãos, para que nós possamos, diante de tudo que nos cerca, termos paz, tranquilidade, para entender que o Senhor, Ele opera o impossível e Ele não trabalha com aquilo que nos cerca, com as circunstâncias que nos cercam. Se parece não haver saída, se parece que não vai ter fim, toda essa luta a qual o nosso mundo tem vivido, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe dizer que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível e Ele opera coisas impossíveis, obras maravilhosas. Aquilo que o homem diz ser impossível, o nosso Deus, Ele faz possível. Tão somente creia, descanse e espere no Senhor. Pai, nós estamos aqui mais uma vez agradecendo por essa mensagem, rogando as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, nos dando força, ó Pai, para que esse retorno, Deus, seja para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.